Ora, quem poderia imaginar, Flávio entreguista, que soltou até nos Estados Unidos que defende a liberdade de expressão, agora entra na justiça para derrubar perfis que estão falando mal dele. E a covardia é tão grande que ainda pediu sigilo para que ninguém saiba da sua hipocrisia. Veja essa análise perfeita de Daniela Lima. Queria que o senhor comentasse nessa proposta de regulação das redes sociais, foi discutida ontem entre o presidente do Senado e o presidente da República. O que o senhor acha que, como evolui isso daí? Olha, tem uma máxima atribuída a Voltaire que fala, né? Discordo completamente do que dizes, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Então acho que tem que ser esse o norte de um possível projeto de regulação de mídia social, porque a gente tem que defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa acima de tudo. E pelo menos pelo que eu tenho visto, as pessoas que têm participado desse debate, a minha preocupação é que haja uma espécie de contaminação pelo fígado dessas pessoas, né, que obviamente ninguém gosta de ser ofendido em rede social, ninguém gosta de ser vítima de fake news, né, mas qual o preço pra gente combater isso? Não tem que ser a censura, a completa censura de um perfil. Eu acho que a gente tem que buscar nesse tipo de projeto qual é a intenção da pessoa. Mais uma vez, cai no subjetivismo, portanto é muito difícil definir, né, o que é fake news, o que não é. Então acho que tem que ser muito amplamente debatido, mas nunca perdendo o foco de que a gente tem que manter como sagrada a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e no meu ponto de vista tem que ter caminhos mais céleres para retirar um perfil inteiro do ar. Aí tem que ser algo realmente muito mais grave, que não haja nenhum tipo de subjetividade na hora de determinar essa exclusão virtual da vida da pessoa. Não dá para ficar o bel prazer de uma pessoa, retirar alguém, como eu falei, da vida, a pena de morte virtual para a pessoa, né, às vezes vive daquilo, o ganha-pão da pessoa é um canal de YouTube, é a sua rede social, portanto você tomar uma medida drástica já de cara, assim, né, por exemplo, o que é ataque à democracia? Você fala mal de um ministro do Supremo é ataque à democracia? Você fala mal de um presidente da República é ataque à democracia? Você fala mal de um senador é ataque à democracia? Depende, tem várias interpretações. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não partir para um caminho de uma legislação que simplesmente censure, calhe as pessoas a título de estar defendendo a democracia. Esse projeto pode estar atacando a democracia. O senador Flávio Bolsonaro entrou na justiça para que a rede social X, né, que é o antigo Twitter, seja obrigada a informar dados pessoais de perfis que o criticaram. Em resposta, a rede social usou um argumento defendido por bolsonaristas, o de levar em conta a proteção à liberdade de expressão. O senador acionou a Justiça do Rio contra a Big Tech e solicitou que o caso ficasse em sigilo. No pedido feito em janeiro, ele cita a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento que determinou que as plataformas podem ser responsabilizadas judicialmente por conteúdos publicados nelas. O parlamentar fala que se tornou alvo de campanha difamatória e caluniosa. Ele afirma ainda que o conteúdo das postagens transcende os limites do direito à liberdade de expressão e da crítica política. Flávio Bolsonaro fala em anonimato para cometer crimes. Em nota, ele não explica o motivo do pedido do sigilo e diz que o pedido é para que essas pessoas sejam identificadas para que possam responder pelos atos praticados. E a nota diz ainda: Flávio Bolsonaro é um defensor da liberdade de expressão e entende que a justiça brasileira tem as ferramentas necessárias para agir quando há crime. E neste caso, tudo o que se quer é fazer valer a lei e retirar do ar as mentiras publicadas pela esquerda, diz o senador Flávio Bolsonaro. Diz que o senador quer que a rede social X seja obrigada a informar dados como CPF, telefone e e-mail dos responsáveis por 5 contas que criticam o senador nessa rede social. Aí a matéria cita... É para que ele possa acionar cada um judicialmente. Exato. Ele precisa do IP e do CPF para poder entrar com a ação contra os donos dessas contas. Dani, explica para mim porque eu não estou entendendo nada. Na verdade, o expediente que o senador está adotando é o expediente legal. O problema é que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, quando vem ameaça, quando o Daniel Silveira, né, abre o perfil dele no X e faz um vídeo ameaçando integrantes do Supremo Tribunal Federal com um gato morto, até que esse gato volte a miar. Eu sempre falo essa expressão porque eu acho ela muito forte, né? Aí tudo bem, não, aí tem que deixar falar. Por que não pode falar? Liberdade de expressão não, porque ameaça é crime. E o senador agora descobriu, ou está fazendo uso do seu direito legal de também processar aqueles que caluniam, difamam e cometem crime contra a honra, certo? O expediente que ele está perseguindo é um expediente legal. Delírio é defender uma sociedade onde ameaça, injúria, calúnia, difamação, atribuição de crime a um terceiro sem prova, tudo isso possa correr normalmente no meio das redes sociais, sem que a legislação que já existe possa ser acionada, né? Eu fico até aliviada de ver que há essa iniciativa e faço votos, né, de que aqueles que incorrem em crimes deliberadamente, ofensas, calúnia,
calúnia, difamação, crime contra a honra, ameaça, diariamente contra mim, contra você, contra Couto, contra outros colegas, estimulados, né, por esse discurso, de novo, né, à margem da lei, é um discurso que não tem respaldo legal, de que tudo pode falar, que tudo é lícito, tudo é liberdade de expressão. Esse discurso não tem respaldo legal. O senador Flávio Bolsonaro está utilizando os instrumentos que a lei dão a ele para brecar o que ele chama de, abro aspas, uma campanha difamatória e caluniosa que transcende os limites do direito à liberdade de expressão. Veja que ele reconhece limites, porque esses limites estão dados na lei, né? Crimes contra a honra são um capítulo bastante interessante de se, compõe um capítulo bastante interessante de se analisar nas redes sociais. O que o senador faz e é salutar que venha de um integrante da família Bolsonaro, essa medida é didático para quem está há anos cometendo todo tipo de atrocidade nas redes sociais, achando que um passa batido e que dois não tem problema nenhum. Não, tem problema e tem lei para combater. Não recorre à justiça à toa, recorre à justiça porque a lei já tem instrumento para frear quem comete crime em rede social. Porque também tem essa ideia que eu coloco aqui, né? Fulaninho de tal 1, 2, 3, 4 e tá tudo bem. Não. Se eu peço aqui amanhã, entro com uma ação no UOL ou no servidor do YouTube e peço o nome, o CPF, o IP do fulaninho de tal 1, 2, 3, 4, eu caço o fulaninho de tal na justiça. Basta ter tempo e vontade. E dinheiro.